Olá pessoal, partindo aqui para um dos trabalhos mais prazerosos que eu tenho, que é debater com vocês questões de segunda etapa, a exemplo também do debate das sentenças, que é uma coisa extremamente fantástica. Mas aqui, nessas questões de segunda etapa, vocês devem ter observado que a nossa rodada 2 trouxe uma questão de natureza prática e uma questão de natureza teórica. E as provas da magistratura do trabalho, elas são divididas dessa forma também. Temos questões de natureza prática, em que a banca apresenta ao candidato um caso e o candidato deve solucionar aquela situação, né? E uma questão, normalmente algumas questões de natureza teórica, em que o candidato demonstra conhecimento. É imprescindível, lógico, solucionar bem as questões teóricas, porque nela você vai demonstrar à banca que você tem conhecimento suficiente para sentenciar um processo, para ser um juiz do trabalho, para decidir situações. Agora, o grande feeling, o grande quê da segunda fase é saber solucionar questões de natureza prática, que são questões preponderantes no concurso e porque também, solucionando questões práticas de segunda etapa, você já faz um trânsito, ainda que mínimo, com a sentença. Ou seja, eu vou aprendendo a decidir. Como eu já discuti com vocês na aula 1 da segunda fase, não é interessante aqui na segunda etapa decidir como um capítulo de sentença, muito embora seja possível decidir dessa forma. Tá? Mas não é interessante que se faça assim, mas é interessante que se apresente um texto ao examinador e que esse texto conglobe ou traga consigo a solução daquele problema prático, ok? E aqui nós temos a questão 2 da nossa rodada, a questão 1 da nossa rodada 2, perdão, que fala o seguinte, ó. Suponha que determinado trabalhador do setor da indústria da construção civil veio a falecer após a queda sobre si da marquise de um prédio em que trabalhava. Suponha ainda que determinado sujeito, mero transeunte, passava pelo local no mesmo instante e igualmente sofreu a queda da marquise, vindo também a falecer. Então a ideia que a questão traz é o seguinte, olha, eu tenho duas pessoas embaixo da marquise de um prédio, essa marquise do prédio cai e mata as duas pessoas. Uma pessoa tem relação trabalhista com a construtora, outra pessoa, mero transeunte, não tem relação trabalhista, e já nós vamos entrar no foco do problema. A família do sujeito ajuizou ação contra a construtora perante a Justiça Comum Estadual e foi indenizada pelos danos morais causados no importe de 500 salários mínimos. Lembrando que a jurisprudência do STJ costuma limitar a indenização por danos morais em caso de morte a 500 salários mínimos, ok? A família do trabalhador, mais especificamente esposa e filho, ajuizaram reclamação trabalhista contra a construtora, pretendendo o pagamento a idêntico título e valor correspondente. Prestem atenção aqui, pessoal. Pagamento a idêntico título. Eu não estou falando de valor, eu estou falando idêntico título. O quê? O que o sujeito que morreu recebeu? Ele recebeu dano moral, tá? Que foi transmitido à família pela morte. Ou seja, dano moral do falecido. Eu estou pretendendo aqui na questão debater com vocês o direito ao falecido receber dano moral. E aí, lógico, esse direito, como acepção patrimonial que ele tem, ele vai se transmitir aos herdeiros. Eu não estou falando em dano moral em ricochete. Bacana? Que é aquele sofrido pela vítima, pelos familiares, em decorrência da morte da vítima, tá? São coisas distintas aqui. Então, o que eu estou pedindo aqui? O que eu estou debatendo? Eu quero dano moral do meu esposo, do meu pai que morreu. Eu não quero o meu dano em ricochete, eu quero o dano dele. Quero eu receber o dano dele. E aí, à luz da 13467, analise a questão sob a ótica processual e material, pressupondo a responsabilidade civil da empresa e o dever de indenizar. Galera, aqui mora o perigo. Todas as vezes, vejam só, todas as vezes que vocês se depararem com uma questão que traz no bojo solução das questões processuais e das questões materiais, o que é que você deve fazer preponderantemente? Solucionar as questões processuais da causa. Por quê? Porque se eu não solucionar as questões processuais da causa, eu corro o risco de solucionar o mérito e lá na frente ver, poxa, mas tinha uma prejudicial processual que me impedia de apreciar o mérito nessa determinada questão.
Então, por isso que a análise aqui, ela deve ser bastante cuidadosa, pela ordem. Primeiro eu aprecio questões processuais, como eu faço na minha sentença. Depois eu aprecio as questões meritórias. Pensem bem, analisem bem, olhem bem como deve ser essa divisão de análise das questões. Processo primeiro, material depois. Só que aqui a questão, ela fala o seguinte, olha, pressupondo a responsabilidade civil da empresa e o dever da empresa de indenizar, aprecie essa questão aqui sob a ótica processual e a ótica material. Então a questão já está falando, ó, pressupõe-se a responsabilidade civil. Sabe-se que no mérito a empresa deve indenizar. Sabe-se que quando eu for analisar a questão a fundo lá no final, a empresa vai ter que responder por isso que ela fez. Eu estou pressupondo a responsabilidade civil da empresa. Mas aí eu quero debater o quê? Justamente a novidade trazida pelo título 2A da CLT, que é o título do dano extrapatrimonial. E aqui, poucas pessoas falaram do 223A, que é o cerne de toda essa discussão que nós temos. E ele fala o seguinte, ó: aplicam-se à reparação de danos de natureza extrapatrimonial decorrentes da relação de trabalho apenas os dispositivos desse título, tá? Apenas os dispositivos desse título. O que a CLT fala com o advento da reforma trabalhista? Ela fala, olha, dano de natureza extrapatrimonial, eu não vou me valer lá do Código Civil, eu vou me valer dos preceitos constantes na própria consolidação das leis do trabalho, que trata especificamente dessa questão inerente ao dano extrapatrimonial, tá? E só que aqui, vejam só, eu tenho um problema. Qual que é o problema? Eu tenho filho e esposa pretendendo o dano moral sofrido pelo falecido. E aqui eu teria um problema nessa situação, porque a CLT ela não me resguarda a tutela do dano moral sofrido pelo falecido, ao contrário do ordenamento jurídico como um todo que assim o faz. E qual a saída que a doutrina encontrou aqui para que nós pudéssemos solucionar essa questão? A doutrina falou o seguinte, olha, o título 2A da CLT, que fala do dano extrapatrimonial, ele traz uma responsabilidade contratual, ou seja, ocorrida no bojo, no seio de uma relação de emprego, ou seja, vítima e empregador, empregado, empregador, tá? Só que eu tenho uma dissociação aqui. Eu tenho relações que são extracontratuais, relações aquilianas, relações fora do contrato. E os parentes da vítima, eles podem sofrer justamente por conta do sofrimento dessa vítima, ou eles podem receber a transmissão econômica que existe com a ofensa praticada contra a vítima que venha a falecer posteriormente. E o que eu quero dizer aqui? Eu estou sendo bem claro, vejam só. Dano moral é uma ofensa a um direito da personalidade. Bacana, Alexandre. Direitos da personalidade não se transmitem, certo? Bacana, Alexandre. Se direitos da personalidade não se transmitem, como que eu vou solucionar essa questão da vítima que falece no ambiente de trabalho e a família que recebeu dano moral sofrido por ela, pela vítima? Eu vou solucionar com base no entendimento do STJ que fala o seguinte, olha, não se transmite dano moral. Dano moral é personalíssimo, é ofensa a um direito da personalidade e a vítima que sofreu. Contudo, transmite-se a repercussão patrimonial gerada pelo ilícito. Ou seja, quando o sujeito morre, ele sofre um dano moral. Quem sofre é ele. Eu não posso transferir esse dano moral para a família. Mas por ele ter sofrido um dano moral, ele tem direito a receber uma indenização. E a partir do momento que ele tem direito a receber essa indenização ou essa expectativa de direito, esse evento futuro incerto, porque depende, lógico, da ação dos vivos, esse evento futuro incerto acaba se inserindo ao patrimônio jurídico da vítima. E se ele se insere ao patrimônio jurídico da vítima, quem tem direito de receber essa inserção patrimonial, esse reflexo patrimonial? Os herdeiros, aqueles que estão vivos.
ok? Então é justamente esse o raciocínio do STJ aqui. Por que você está falando isso, Alexandre? Porque eu estou debatendo questão de legitimidade. E se eu for pela CLT, eu vou logicamente dar por ilegítimos filho e esposa, certo? Mas como que eu vou solucionar a questão então? É bastante simples. Eu vou solucionar com base no artigo 1º da Lei 6858. Que fala da certidão previdenciária e da ordem de dependentes. A jurisprudência trabalhista tem se firmado nesse sentido. Ora, nessas situações, primeiro eu vou aferir a legitimidade de acordo com o artigo 1º da Lei 6858 que trata justamente de questões relacionadas à legitimidade ou à certidão relacionada aos dependentes do falecido ou daquele que teria direito ao benefício na Previdência Social. Se esse sujeito não é segurado, mas tem uma relação de emprego reconhecida posteriormente, o que eu vou fazer? Olha, eu saio desse trânsito da Lei 6858 e vou para o Código Civil que trata da ordem hereditária de sujeitos que têm direito a receber, salvo engano, no artigo 1839, certo? Então, quando eu trato de aspectos processuais da questão, eu trato da legitimidade dos herdeiros. E a legitimidade dos herdeiros aqui já justifiquei. Eu deveria fazer uma incursão com base no 223A, justificar claramente essa questão da responsabilidade extracontratual, a transmissão dos direitos da personalidade que não existe, mas existe sim transmissão econômica, e essa que deveria constar na questão, arrematando com o artigo 1º da 6858. Aí eu venho aqui na minha resposta e vejo o seguinte, poxa, solucionei em 3 parágrafos. Se eu tivesse mais questões processuais aqui, evidentemente eu deveria enxugar o meu texto para valorizar mais o mérito da questão. Porque o grosso da questão é o quê? É a própria solução do mérito. E aqui, a prova, ela me soluciona ou ela me indica alguns aspectos aqui. Porque ela fala o seguinte, ó, parte-se do pressuposto de que existe a responsabilidade, ok? Parte-se do pressuposto de que existe responsabilidade. Então eu tenho 2 discussões aqui. A primeira discussão, ou a primeira tese, ou o primeiro elemento que eu deveria debater no mérito é: o sujeito morre no trabalho imediatamente. Tem direito ele a receber dano moral e a transmissão, lógico, dos aspectos econômicos, patrimoniais desse dano moral que se transmite com a herança? Tem direito? E a jurisprudência do TST vacila aqui. Majoritariamente, a jurisprudência do TST fala que não tem direito. Os herdeiros não têm direito a receber dano moral, porque quem falece não tem direito a receber o dano moral. Já um segundo entendimento fala o seguinte, olha, o fator morte não é capaz de afastar o dano moral, porque a simples perda da vida e perda, de modo geral, da personalidade, né, que até vai além da vida na proteção ao nome, se formos analisar dessa forma, é uma questão que deve ser tutelada pelo ordenamento. Então, se eu tenho um posicionamento majoritário do TST, que me fala o seguinte, olha, não se transmite o dano moral, ele não tem direito a receber se ele morre imediatamente. Mas a questão fala para eu partir do pressuposto da responsabilização, a banca está me direcionando. E não se enganem, grandes tribunais daqui para frente farão concursos regionais, não farão concursos nacionais mais. Então eu vou ter um viés da própria banca para eu trabalhar. Então eu tenho que saber o entendimento do TST, sim. Mas quando sair o edital, eu devo, logicamente, fazer um estudo da banca daquele regional determinado. Porque algumas posições podem ser divergentes, algumas posições podem ser contrárias ao próprio entendimento do TST. Então, o primeiro problema que eu soluciono aqui é, tem dano moral quando o sujeito morre? Tem dano moral quando o sujeito morre, mas evidentemente que eu trago a divergência. Eu falo, olha, eu tenho dano moral quando ele morre, mas eu tenho 2 entendimentos. O entendimento A fala que não tem, o entendimento B fala que não tem. Eu me filio ao entendimento B. Por quê? Porque se a questão fala, parta do pressuposto de que há responsabilidade, eu não posso ao final decidir pela irresponsabilidade. Ok? E aí eu pulo esse ponto, eu falo o seguinte, olha, tem dano. Mas para que haja o pressuposto máximo da responsabilidade civil, que é o nexo entre o ato e o dano, o que eu devo analisar aqui, nesse elemento específico? A natureza da responsabilidade. Alexandre, Constituição Federal 728 fala que a responsabilidade é subjetiva. Tudo bem.
Só que no direito do trabalho, nós aplicamos a regra da hierarquia plástica das normas trabalhistas. E quando eu falo, galera, em hierarquia plástica, eu estou falando em princípio da norma mais favorável. Só que eu estou falando de uma maneira, lógico, muito mais técnica do que chegar e jogar aqui norma mais favorável. Por que hierarquia plástica? Porque não tem a pirâmide de Kelsen. A norma que for mais favorável, independente do grau hierárquico dela, é a norma que eu vou aplicar. A hierarquia no direito do trabalho, ela está relacionada à qualidade da norma em benefício do trabalhador, e não a hierarquia, a especificidade ou qualquer outro elemento dela. Ok? Então eu vou pela hierarquia plástica das normas trabalhistas e eu falo o seguinte, olha, eu estou falando do setor da construção civil. Se eu falo do setor da construção civil, que é o segundo no Brasil em número de acidentes de trabalho, não é pouco crível supor que o setor da construção civil é extremamente prejudicial à figura do trabalhador. E se ele traz risco à figura do trabalhador, se ele é o segundo em acidente, eu vou falar que ele tem risco ou que ele não tem risco. Evidentemente, é um setor que traz risco à figura do trabalhador. E eu vou aplicar aqui, então, o 927, parágrafo único do Código Civil. Ok? E aqui, eu quero que vocês analisem o 927, parágrafo único, unicamente à luz da teoria do risco. Tá? Risco da atividade. Atividade desenvolvida pelo empregador é potencialmente causadora de risco ao trabalhador? É potencialmente causadora de risco. Eu não estou falando aqui de risco-proveito. O que é o risco-proveito? O empregador responde objetivamente simplesmente porque ele tem um proveito da atividade, ele tem um trabalho que não pode ser mais devolvido ao trabalhador. Não, é a teoria do risco que a gente aplica, ok? E aí, galera, na sequência aqui, outro ponto bastante interessante da questão é o seguinte, olha, eu posso aplicar condenação economicamente equivalente àquela proferida lá na Justiça Comum? Não, lógico que eu posso, tá? Evidente que eu posso. Porque eu parto do pressuposto de que a vida dos sujeitos, ela é um pouco diferente, mesmo que eu considere, obviamente, que o direito à vida seja um direito uniformemente tutelado, né? Só que eu não posso, veja só, com a reforma trabalhista, trazer uma desvalia desmedida entre sujeitos. Tá? Eu não posso falar que a vida do sujeito vale 500 salários mínimos e a vida de determinado trabalhador vale 10 salários mínimos, mesmo que esses 10 salários mínimos venham lá na frente a equivaler, por exemplo, escureceu um pouco a câmera aqui, mas o vídeo parece que voltou. Venham equivaler a 500 salários mínimos, tá? Então eu tenho que analisar situações em específico. E a lei 13467, aqui no 223G, ela veio trazer alguns critérios. Ao apreciar o pedido, o juiz considerará. E ela trouxe vários elementos, tá? Esqueceu de 2 elementos substanciais que eu tenho que colocar toda vez que eu for apreciar decisão de natureza imaterial. Primeiro entendimento, ou primeiro preceito que eles esconderam aqui, investidura fática. Juiz se colocar no lugar da vítima. Isso o juiz tem que fazer. Se colocar no lugar da vítima para saber qual é o potencial lesivo daquela lesão que ela sofreu no universo dele. Ele tem que se colocar, ele tem que ter empatia de sentir a questão como se ele estivesse dentro do problema. O juiz não é um espectador de pedra mais. Primeira coisa, investidura fática. Segunda coisa, eu não posso aplicar uma decisão desarrazoada sob pena de ocasionar o que a jurisprudência chama de, anotem, inferno da severidade. O que é o inferno da severidade? Eu aplico uma condenação que vai ser dificilmente cumprível por parte, ou exequível por parte do autor da ofensa. Então eu tenho que aplicar uma condenação razoável para fazer com que ele aprenda e não pratique mais. Até porque no Brasil nós não aplicamos o que se chama de responsabilidade pressuposta, tá? Que é a potencialização do punitivo da média. O que ela quer dizer? Ela fala, olha, quando o sujeito causa um ato ilícito, a condenação deve ser tão forte que ele não queira mais praticar, a fim de que ele não queira mais praticar aquele ato. É o que se aplica nos Estados Unidos. É como uma negativação indevida eu dar 300 mil reais para o sujeito. Não é esse o raciocínio que nós devemos seguir.
ok? E aí, qual é o arremate que eu trouxe para a questão? Vejam, eu não trabalhei aqui nessa proposta valores. Eu fiquei solucionando questões jurídicas e materialmente jurídicas, porque as processuais a gente já solucionou agorinha, mas materialmente jurídicas, para conseguir apresentar ao examinador quantidade e densidade de conteúdo em poucas linhas. E qual foi o arremate final da minha questão? Olha, meu arremate final foi amparar a minha decisão justamente na Lei 5.250 de 67, que é a lei de imprensa, que o próprio Supremo Tribunal Federal já disse que ela é incompatível com o ordenamento jurídico instaurado com o advento da Constituição de 88. Aí você se pergunta assim, Alexandre, não consegui compreender o porquê da lei de imprensa com ou fazendo analogia à Lei 13.467. A razão disso, pessoal, é que a lei de imprensa tarifava a indenização no mesmo sentido que a reforma trabalhista tarifa a indenização. Então vejam só, se eu tenho um posicionamento do Supremo falando que essa prática não é uma prática razoável do ponto de vista constitucional, evidentemente que eu posso seguir esse caminho porque eu tenho um aparato jurídico forte para solucionar a questão, ok? Essa era a nossa questão de número 1, a questão que nós levaríamos mais tempo para debater. Agora nós vamos para a questão de número 2. É uma questão bastante assim, complexa do ponto de vista de densidade de conteúdo, porque nós trabalhamos alguns elementos bastante densos aqui, bastante complexos, mas é uma questão que não é difícil solucionar, não. Vamos lá, em que consiste a subordinação algorítmica? Primeiro, algoritmo, eu tenho que falar dela. Segundo, cite exemplos e diferencie da holacracia estrutural reticular e parasubordinação. Ele pede para eu falar sobre 4 tipos de subordinação. E aí o sujeito pode chegar na sua resposta e abrir um tópico e falar assim, algorítmica é X, holacracia Y, parasubordinação estrutural reticular é Z. Ele pode fazer isso aí. O candidato pode partir para esse caminho. Mas eu, pessoal, eu tenho a leve impressão de que uma banca de um concurso, ela exige do candidato uma coisa. O que é? Que ele apresente a cereja do bolo. A banca, quando está corrigindo 100, 200 provas de segunda etapa, ela quer uma prova que seja prova paradigma. O sujeito que traz um elemento que só ele traz. E a banca guarda essa prova lá para dar uma nota 8, para dar uma nota 9, para dar uma nota 7, 7,5. Ela não quer um sujeito que traga questões simples. Um cara que passe com 6. Vai passar, tudo bem. Vai interferir lá na lotação, na classificação do final do concurso. Mas vejam só, se eu tenho condições de apresentar o meu melhor, é atrás do meu melhor que eu vou. Então, se eu tenho uma questão que trata da subordinação, eu vou, lógico, fazer uma intersecção com a CLT, artigo 2º e 3º, falar da subordinação como elemento nevrálgico relacionado ao vínculo de emprego, poderia falar da natureza jurídica da subordinação em detrimento da subordinação cultural, política, social, econômica. Posso falar da natureza objetiva da subordinação, que ela é sobre o objeto do contrato. Ela não é, portanto, subjetiva, servil, sobre a pessoa do trabalhador. Eu posso trabalhar N questões aqui. Eu trouxe o meu modelo de introdução. E o meu modelo de introdução, ele já fez um link na evolução tecnológica ou nas questões relacionadas aos fatos sociais modernos. Por quê? Porque eu já queria justificar o que era a algorítmica, tá? Que é a subordinação por algoritmos, né? A subordinação por algoritmo, que é a subordinação que se faz por meio de sistemas informatizados e mecanizados de controle. Eu já fui nessa linha, mas você pode trabalhar em outras linhas e igualmente a sua resposta vai ser correta. Você está numa prova de segunda fase, e uma prova de segunda fase é uma prova dissertativa. É uma prova em que o candidato trabalha, amplia os horizontes. Eu tenho milhares de coisas para trabalhar numa questão. Eu segui esse caminho. E eu justifiquei lá na minha introdução um breve texto da subordinação, fazendo o link com a evolução tecnológica. Eu já entro na subordinação algorítmica e justifico, olha, o exemplo clássico que eu tenho é do Uber. Por que é o exemplo clássico do Uber? Porque ele recebe ordens
ordens de comando, ordens de subordinação, ordens de serviço através de um sistema informatizado. Ele não tem contato direto com o empregador. Ele se insere dentro dessa dinâmica para receber ordens de serviço assim. E aí você vem e fala assim, poxa, Alexandre, é interessante a gente discutir aqui sobre a uberização, entrar no conceito aí de vínculo empregatício ou não do Uber. Pessoal, olha, para essa questão aqui não é interessante. Eu estou trabalhando subordinação algorítmica, tá? Agora, evidente que eu posso ter o sujeito do Uber que não tem essa subordinação. O cara que tem 2 empregos e trabalha no Uber, por exemplo, 1, 2 horas por dia, só finais de semana, enfim. Essas decisões que nós vemos sobre reconhecimento de vínculo empregatício de trabalhador ou de motorista com a Uber, elas não devem ser analisadas de maneira fechada, cerrada, olhar e falar assim, tem vínculo, não tem vínculo. Eu devo analisar a situação como um todo. Um cara que trabalha 12 horas por dia, que só tem aquele meio de sustento próprio e da família, que recebe ordens, que recebe avaliação, que avalia passageiros, que recebe semanalmente seu salário por ali, que tem só aquele dinheiro como meio de subsistência, olha, essa é uma situação. Agora, como eu falei, o cara que complementa a renda 1, 2 vezes na semana, esse cara não pode ser lido como empregado, ok? Falamos da algorítmica, rápido. Vamos para subordinação ou para parasubordinação, que nada mais é, pessoal, do que um gênero que traz hipóteses de zona grise ou de subordinação mais tênue, em que eu não consigo enquadrar ao certo o trabalhador como empregado ou como não empregado. E aí quando eu falo em parasubordinação como gênero, eu tenho as espécies, eu tenho a reticular estrutural e eu tenho a holocracia. Qual é a diferença substancial da reticular estrutural com a holocracia? Vou lhes explicar agora, já trabalhamos na questão, mas é uma coisa que vocês devem se lembrar bem. Na reticular ou na estrutural, o trabalhador se insere na dinâmica da empresa. Ele não tem o João ou o José chefes para ficar em cima dele dando ordens de serviço. Ele não tem essa pessoa que fica o tempo inteiro com ele ali, ensinando, explicando como ele deve agir, o que ele deve fazer. Isso ele não tem, tá? Mas ele se inserindo na dinâmica de serviço e pegando a dinâmica de serviço, ele sabe que ele tem que trabalhar daquela forma. Suponha a seguinte situação, esteira de montadora de automóveis. O cara vai lá, começa a trabalhar. Ele recebe ordem de serviço específica de um chefe que fica lá o tempo inteiro atrás dele? Não. Ele é o próprio metalúrgico, ele vai lá, passa o equipamento na esteira, ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe como ele tem que trabalhar. Mas ele não tem grau de autonomia, ou seja, ele está limitado a agir dentro daquela dinâmica da empresa. Essa, justamente a autonomia, é a distinção crucial à vida entre a subordinação reticular estrutural e a holocracia. Por quê? Porque na holocracia, o sujeito se insere na dinâmica da empresa. Só que a partir do momento que ele se insere na dinâmica da empresa, ele ganha um grau de autonomia para ele agir, para ele trabalhar. É como se fosse um corretor empregado, e eu falo aqui corretor não só de imóveis, mas também de valores mobiliários. Que é aquele cara que chega numa empresa de valor mobiliário, ele, numa corretora normalmente, aprende como ele tem que trabalhar e ele tem lá várias propostas e várias ofertas para oferecer ou produtos para oferecer a vários clientes de vários perfis. Ele pode buscar clientes, trazer para a empresa, ele tem essa autonomia de deslocamento dentro do seio da relação jurídica contratual. Ok? Essa era a divisão ou a diferença substancial entre as duas. Questão de número 2, questão mais fácil de solucionar, apesar de trazer uns conceitos um pouco mais truncados e densos. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula 2. Ainda essa semana já disponibilizarei a aula 3 pra gente. Valeu? Abraço a todos.